Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, Obrigada. a gente começa o nosso 8º encontro da série Psicológica Joana de Ângeles, versão 2022. Antes, porém, nós vamos dar alguns avisos breves. Primeiramente, a Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Em razão dessa lei, nós avisamos quem não quiser que sua imagem, seu rosto, seja divulgado no canal do GAEB, eventualmente, em algum momento, que mantenha a sua câmera desligada. Quem não tiver nenhum problema em relação a isso, que fique à vontade para ligar e desligar quando achar conveniente. Deixando ligada, já está concordando tacitamente com a divulgação de sua imagem de forma eventual, pelo canal do GAEB no YouTube. E agora nós vamos falar sobre algumas das atividades do GAEB que retornaram, algumas atividades presenciais. Por exemplo, as palestras públicas, reunião pública seguida de passe na segunda-feira. Antes dela, porém, nós temos às 18h30 o passe para as crianças, exclusivo para as crianças. E às 20 horas, sim, é que começa a reunião pública para os adultos, com palestra seguida de passe. O passe será dado logo após a palestra no salão mesmo. Ninguém precisará se deslocar para outro ambiente. O passe será ministrado ali mesmo. E o mesmo vai acontecer nas quartas-feiras. Está retornando na próxima quarta também a reunião pública presencial, como ocorre na segunda. Portanto, segundas e quartas, às 20 horas, reunião pública, seguida de passe, nos moldes que eu já mencionei. Temos também, aos domingos, a Mocidade Espírita Rafael Thoms, a famosa MERT, nos domingos, às 9h30. Eles começam a se reunir às 9h30 para começar efetivamente às 10h. E, paralelamente, temos as reuniões dos pais desses jovens, conhecida como grupo de pais, em outro ambiente na casa. E, para mais informações acerca de todas as atividades, todas mesmo, basta entrar no site do GAEB na internet, cujo endereço é site.gaeb.org.br. Se não quiser digitar tudo isso, apenas digite GAEB na barra de pesquisas do Google e será direcionado para o site. Sem esquecer que também temos divulgadas todas as atividades nas redes sociais, como Facebook, Instagram e as demais. Então, minha gente, agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura para que a gente possa, então, iniciar o nosso encontro efetivamente na noite de hoje. Vamos unir os nossos pensamentos, relaxando todo o nosso corpo, esquecendo as atividades do dia, centrando a nossa atenção aqui, agora, nesse instante, formando assim uma egrégora, um conjunto de consciências, como se fôssemos uma nuvem pairando, suave, muito leve. E assim mentalizemos a figura meiga do Mestre Maior, Jesus. Conscientes de que os seus prepostos, os benfeitores amigos que o secundam, estarão conosco nesses instantes, nos inspirando, nos tornando mais receptivos, para que possamos reter os conhecimentos em forma de luz, que vem nos beneficiar, nos tornar seres mais conscientes, expandindo a nossa consciência, mas, sobretudo, sublimando nossos sentimentos, para que possamos interagir no conjunto,
formando a unidade, integrando-nos à unidade, efetivamente. Muito agradecidos, profundamente agradecidos a Deus, nosso Pai, o Criador, é que pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião desta noite, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Eurípides, é com você, meu amigo. Obrigado, Lelis. Boa noite, então, a todos os irmãos, as irmãs. Vamos iniciar mais um encontro do curso Série Psicológica Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior. Hoje com o tema maturidade psicológica. Eu desenvolverei a primeira parte da aula e o Lelis desenvolverá a segunda parte. E Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, irá nos dizer: a larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Joana desenvolve essa afirmativa inicial dizendo que a criança, muitas vezes, se nega a crescer, evitando as responsabilidades que enfrentará, habituada que está a ter as suas necessidades e anseios resolvidos imaturamente pelos adultos, por muitos adultos, pais, educadores, familiares, amigos, ou atendidos pela violência do grupo familiar e da sociedade. No primeiro caso, as necessidades e anseios resolvidos imaturamente pelos adultos, né? Pais, educadores, familiares, porque tudo lhe chega às mãos de forma fácil. Dilata um período assim infantil, acreditando que a vida não passa de um joguete, e o seu estágio egocêntrico próprio desse momento deve permanecer, embora a mudança de identidade biológica, de que mal se dá conta, está acontecendo. Então, muitas vezes mimada, ela acomoda-se a exigir e ter, recusando-se o esforço bem dirigido para a construção de uma personalidade equilibrada, capaz de enfrentar os desafios da vida que lhe chegam a pouco e pouco, acreditando-se credora de todos os direitos. Então, ela cria mecanismos inconscientes de evasão dos deveres, reagindo a elas pelas mais variadas, com ridículas, né, formas de atitude, nas quais demonstra a prevalência do período infantil. No segundo caso, as necessidades e anseios atendidas pela violência do grupo social e da sociedade, sentindo-se largado pelo que lhe foi oferecido, com má vontade, azedume, ou sistematicamente negado, a criança se transfere de uma para outra faixa etária, sem abandonar as sequelas da sua castração, buscando realizar os desejos sufocados, mas vivos quando lhe surja a oportunidade, embora, né, acontecimentos diversos podem interferir em todo esse processo. Então, esse amadurecer, gente, significa deixar uma visão egocêntrica para compreender a existência de um mundo maior e mais complexo. Um mundo que muitas vezes nos coloca à prova e que nem sempre atenderá todas as nossas expectativas, ilusões e também necessidades. E Joana continua a nos dizer: excepcionalmente, pode suceder que o alargamento do período infantil por privação dos sentimentos e pelas angústias produza distúrbios na saúde física como na mental, gerando o quê? Dilacerações profundas, difíceis de serem sanadas. Já na generalidade,
o que sucede são as apresentações de um adulto suscetível, medroso, instável, ciumento, que não superou a crise da infância, nela permanecendo sob os conflitos, esses conflitos lastimáveis. A veneranda, a respeitável Joana de Ângeles, diz que as figuras domésticas representadas pelo pai e pela mãe permanecem em atividade emocional no nosso inconsciente, no inconsciente da pessoa, resolvendo os problemas ou atemorizando o indivíduo, que se refugia em quê? Em mecanismos desculpistas para não lutar, mantendo-se distante de tudo quanto possa gerar decisão, envolvimento responsável, enfrentamento. Vale dizer que a negação é um mecanismo de enfrentamento que envolve ignorar fervorosamente a realidade. E, geralmente, esse mecanismo ele é acionado por duas razões. A primeira, porque nos apegamos a ideias regidas que não queremos mudar, né? Muitas vezes, essas ideias são aquelas ideias rígidas, ou então porque não temos os mecanismos psicológicos necessários para enfrentar a situação. Em ambos os casos, negar a realidade nos permite reduzir a ansiedade de uma situação que nosso cérebro emocional já catalogou como perturbadora. O problema é que a realidade sempre vence. Fugindo das situações que exigem definição, pode o indivíduo partir para as formulações e comportamentos, muitas vezes parasitas, buscando nas pessoas que considera fortes e são elegidas como seus heróis, os seus superiores, seus gurus, porquanto tudo que elas empreendem se apresenta coroado de êxito. Então, a pessoa se pauta naquele outro para desenvolver toda a sua vida. Não se dá conta, muitas vezes, essas pessoas, da luta que esses outros, nos quais elas se pautam, travaram, das renúncias, e sacrifícios que eles se impõem para atingirem seus objetivos. Então, esta parte não lhe interessa, ficando propositadamente ignorada. E Joana evidencia que, como efeito, cresce-lhes, nessas pessoas, essas áreas dos conflitos da personalidade, com predominância de quê? Da autocompaixão, num esforço egoísta de receber carinho e assistência, sem a consciência da necessidade de retribuição. Não lhe amadurecendo os sentimentos da solidariedade do dever, essas pessoas creem merecedoras de tudo, em detrimento do esforço de ser útil ao próximo e à comunidade, esquecendo-se das falsas necessidades para tornarem-se elementos de produção em favor do bem geral. Muitas vezes, instável emocionalmente, ama como fuga, buscando apoio e transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que lhe são pertinentes, tornando o quê? O vínculo entre elas, o vínculo afetivo, muitas vezes insuportável para o eleito. Outras vezes, a imaturidade psicológica reage pela forma de violência, de agressividade, decorrentes de quê? Dos caprichos infantis que a vida, no relacionamento social, não pode atender. Ser maduros, caros irmãos, significa enfrentar, não fugir, a cada nova crise que chega. E a mentora irá nos dizer ainda, nesse capítulo 6. O homem nasceu para a autorrealização e faz parte do grupo social no que se encontra, a fim de promovê-lo, crescendo com ele. Desse modo, os problemas devem constituir-lhe meio de desenvolvimento, em razão de serem-lhe estímulos, desafios, sem os quais o tédio se lhe instalaria nos painéis da atividade,
desmotivando a pessoa para a luta. Então, os problemas, gente, são parte integrante da estruturação mental e emocional de todos nós, responsáveis pelos esforços do próximo e do grupo em conjunto para a sobrevivência de todos. Fatores que precedem ao berço, presentes na historiografia, né? Historiografia, ou seja, aquele trabalho de estudo e descrição da história do homem, situam-no no curso dos renascimentos, em lares e junto aos pais de que necessitam. A fim de quê? A fim de superar as dívidas, desenvolver os recursos que lhes são inerentes, e lhes estão, muitos deles, adormecidos, dando campo o quê? À fraternidade que deve viger em todos os seus atos. Além do mais, diz Joana, cumpre a pessoa libertar-se da infância psicológica. Mediante o quê? Mediante as terapias competentes que o desalgemam dos condicionamentos, aqueles condicionamentos perniciosos, e, ao mesmo tempo, trabalhando-lhe à vontade, para assumir o quê? As responsabilidades que fazem parte de cada período do desenvolvimento físico e intelectual da vida de todos nós. Vale dizer também que em todas as áreas do comportamento estão presentes a glória e o fracasso, como expressões do mesmo empreendimento. E nós temos que saber conviver com isso. E a fixação de qualquer aprendizagem, gente, se dá mediante o quê? Mediante as tentativas frustradas, muitas vezes, ou não. Pode ser que a gente consiga logo atingir aquele objetivo. Assim, vencer o desafio é esforço que resulta da preservação, da repetição, sem enfado nem cansaço. Toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade, não levando a lugar algum. Aquele que se demora somente na contemplação do que se deve fazer, porém não se anima a realizá-lo, perde excelente oportunidade de descobrir-se, de revelar-se, desenvolvendo as capacidades adormecidas que o podem brindar com segurança e realização interior. Todo o esforço a ser envidado em favor da libertação dos mecanismos de fuga contribui para apressar o equilíbrio emocional, o amadurecimento psicológico. A fuga, portanto, consciente ou não, no comportamento psicológico, deve ser abolida, por incondizente com a lei do progresso, sob a qual todos nós, todas as pessoas se encontram submetidas pela fatalidade da evolução. Nós sabemos que as leis divinas, né, elas existem para serem cumpridas e que nós, através do nosso livre-arbítrio, muitas vezes desviamos-nos dessas leis, criando o que o Livro dos Espíritos nos fala, na questão 630, de o mal. O mal, portanto, é criação do homem, não de Deus. Assim, maturidade é o momento em que estamos plenamente conscientes dos mecanismos psicológicos que colocamos em prática para lidar com a realidade e proteger nosso eu, até o momento em que percebemos que a realidade pode ser difícil, mas que nossa atitude e perspectiva são duas variáveis essenciais dessa equação. Mais adiante, a mentora irá dizer, no livro O Homem Integral, no capítulo 6. Nas cidades e lugares outros superpopulosos, o respeito pela criatura e a propriedade desaparece, aumentando progressivamente a violência e o crime que se dão as mãos em explosões de sandices inimagináveis. O espaço, o nosso espaço, o espaço onde vivemos, é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Joana de Ângeles diz que a diminuição do espaço retira a liberdade, restringindo-a na razão do volume daqueles que o ocupam, o que dá margem à confusão, à desordem no relacionamento das pessoas, com o consequente desrespeito
desrespeito entre elas mesmas. Vale dizer que o homem, como qualquer outro animal, luta com todas as forças e por todos os meios para a manutenção da sua posse, a dominação do espaço adquirido e, às vezes, pelo que gostaria de possuir, tombando muitas vezes nas ambições desmedidas, na ganância. No relacionamento social, cada indivíduo é cioso dos seus direitos, do seu espaço físico e mental, da sua integridade, da sua intimidade, zelando pela independência de ação e conduta nessas áreas comportamentais. A mentora diz que quando os sentimentos afetivos irrompem e a pessoa deseja repartir a sua liberdade com a pessoa amada, naturalmente espera compartilhar dos valores que ela possui, numa substituição automática daquilo que irá ceder. Trata-se de uma concessão-recepção, gerando uma ação cooperativista. Isso se dá muito após o enlace matrimonial, porque na fase do namoro e do noivado, tanto o rapaz quanto a moça vivem uma utopia, uma ilusão, tudo é poesia, não se conhecem profundamente. Mas a partir do momento que passam a conviver, a dividir um espaço, muitos esquecem que nós temos que esquecer o eu para que o nós se sobrepuja, se sobressai. Daí as dissensões, daí a exigência de que a pessoa respeite o seu espaço, esquecendo muitas vezes que o espaço existe para ser dividido, porque agora não é mais uma pessoa que vive ali, mas um casal, são dois. Então, a princípio, o encantamento ou a paixão entre os parceiros podem substituir a razão, mas viver com outra pessoa exigirá de nós, como eu disse, realmente deixar o eu, um pouco, para que o nós, realmente, como eu disse, ele venha à tona. Mas isso, caros irmãos e queridas irmãs, exige um período de consciente adaptação para uma convivência agradável, emocionalmente retributiva. Daí, quando isso não acontece, muitos se separam e colocam lá motivo da separação, incompatibilidade de gêneros. Né? Muitas vezes as pessoas não sabem suportar, ceder para que haja uma harmonia doméstica. Vale dizer que nos relacionamentos das pessoas imaturas, os espaços são de imediato tomados e preenchidos, tornando o quê? A convivência asfixiante, insuportável. Logo passam as explosões do desejo ou os artifícios da novidade, o encantamento dos primeiros meses de convivência. Podem surgir nesse período as discussões por motivos fúteis. Qualquer coisinha é motivo de discussão, de briga. E que escamoteiam as causas reais, nascendo o quê? Muitas vezes as mágoas, os rancores que separam os indivíduos e, às vezes, até os arruinam. Por isso, alcançar a maturidade psicológica não implica aceitar passivamente a realidade, assumir uma posição resignada, mas ser capaz de ver com outros olhos o que está acontecendo, aproveitando-se desse golpe para consolidar nossa resiliência, para nos conhecer melhor e crescermos junto com o outro. Por essa razão, a maturidade psicológica, inevitavelmente, passa pelo autoconhecimento, ou seja, pelo conhecimento do deslocamento mental que colocamos para não avançar, dos mecanismos que usamos para fugir da realidade e das crenças ignorantes que nos mantêm amarrados. E Joana de Ângeles volta a nos dizer: nas afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre a do outro. Por isso, pessoal, o afeto constitui sem se impor, deixando livres os espaços emocionais que substituem os físicos cedidos, ampliando-se os limites da confiança que permite o trânsito tranquilo na sua e na área do ser amado. Que lhe não obstaculiza, né? Não põe obstáculo ao acesso, o que é, evidentemente, de natureza recíproca, e deve ser assim. Mas o homem ou a mulher de personalidade infantil deseja o espaço do outro,
sem querer ceder àquele que acredita seu. Quando consegue, limita a movimentação do afeto. A quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas, escondendo o que é a insegurança, que é responsável pela ambição atormentada. Se não logra, parte para o jogo dos caprichos, que termina em incompatibilidade de temperamentos, conforme eu disse, disfarçando as suas reações neuróticas, e isso pode levar à separação. Joana evidencia que a vida feliz é um dar, um incessante receber. Somente doa, cede quem tem e é livre interiormente, amadurecido e realizado. Assim, mesmo quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno, porquanto somente se perde o que não se tem, que é a posse da usura e não o valor, que pode ser multiplicado. A pessoa deve se acostumar com seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com o outro, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Ademais, deve considerar que os espaços físicos são transitórios, não é mesmo? Estamos aqui temporariamente. Do plano espiritual viemos, para o plano espiritual retornaremos. Tudo aqui é impermanente. Só o que é permanente são os conhecimentos intelectuais, morais e espirituais adquiridos, que vamos levar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Assim, a verdadeira maturidade psicológica, surge quando praticamos a aceitação inteligente, quando olhamos a realidade nos olhos e, em vez de fugirmos, nos perguntamos: qual é o próximo passo? Isso significa que, embora a realidade possa ser dolorosa, não ficamos presos no papel de vítimas sofredoras, mas protegemos nosso equilíbrio emocional, adotando uma atitude o quê? Ativa e, muitas vezes, proativa. E Joana vai nos dizer no capítulo 6 o seguinte: a imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, face os receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. Muitas vezes a timidez confunde a pessoa, fazendo que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o à tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidade temporária, ou várias personalidades temporárias que considera ideais para o momento, a cada um a seu turno, e que são copiadas, muitas vezes, dos comportamentos de pessoas que lhe parecem bem. Então, a pessoa passa a imitar aquele outro, que triunfaram, que são tidas como modelares na ação positiva ou negativa também. Aquelas que quebraram a rotina e que, de alguma forma, fizeram-se amadas ou temidas. Então, gestos e maneirismos, trajes e ideologias são copiados. Quantas pessoas fazem isso, não é mesmo? Assumindo-lhes o comportamento no qual se lhe exibe e consome, até passar a outros modelos que estão em voga, que lhe despertam o interesse. E assim a pessoa vai vivendo uma vida não vivida, uma vida que não é sua, copiando os comportamentos de outros. Então, na superficialidade da encenação, a pessoa asfixia-se, né? Mais e mais, e entrando em conflito em razão da postura que muitas vezes é insustentável, né? E que ela se vê obrigada a manter, já que começou, ela não vai parar. Então, Joana diz que, como efeito do desequilíbrio, o indivíduo passa a fingir em outras áreas, evitando, muitas vezes, a atitude leal e aberta, mas sempre sinuosa,
que lhe constitui o quê? O artificialismo com que se reveste. Vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento, vez que tem a preocupação de agradar, não sendo coerente com a sua realidade interior e mutilando-se psicologicamente. Abandona, muitas vezes, sem escrúpulos, os compromissos, as situações e as amizades que, de momento, lhe pareçam desinteressantes ou perturbadoras. Lembremos de que cada criatura é a soma das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais e morais, que se nos passa de encarnação a encarnação através do inconsciente coletivo e que se patenteia na atual reencarnação, advindo do nosso inconsciente pessoal, muitas vezes aflorando na nossa consciência em forma de um complexo. Então, a sua identidade é, portanto, a individualidade real, modeladora da sua vida. Assim, guardemos que o homem maduro psicologicamente, vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro, e esvaído do ego, ele atinge o céu, o espírito eterno que eu sou, tornando-se o quê? Tornando-se o homem integral, o homem ideal no rumo do infinito. Mas, caros irmãos e queridas irmãs, esse processo não é de hoje para amanhã, não. É um processo que exige perseverança, é um processo que exige vontade ativa, né? Enfrentamento das nossas derrotas, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, nessa luta infrene que temos do eu contra eu mesmo. E a mentora, por fim, nesse texto, irá nos dizer: em razão do processo reencarnatório, alguns indivíduos recomeçam a existência física sob injunções conflitantes que devem enfrentar sem fugir aos objetivos que a vida a todos destina. Estamos em grau evolutivo diferente, todos nós bem o sabemos, mas todos temos, gente, os equipamentos hábeis para o crescimento, para alcançar o ideal desafiador, para enfrentar os conflitos que nos assolam. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Tudo pelo qual nós passamos é porque nós temos condições de suportar. Vamos buscar no momento de tristeza, de fraqueza, vamos buscar na prece forças necessárias para que enfrentemos as nossas dificuldades, os nossos conflitos e consigamos sobrepujá-los. Joana diz que é um dever emocional assumir a sua identidade, conhecer-se e deixar-se conhecer. Certamente que ela não se refere à necessidade de um indivíduo viver as suas deficiências, impondo-as ao grupo social no que se encontra, né? Entretanto, o indivíduo não pode escamotear os próprios limites e anseios ainda não logrados, mantendo falsas posturas de sustentação impossível. Porém, é o compromisso existencial que leva a um equilíbrio e um amadurecimento emocional. Estamos na crosta terrestre em processo de evolução. Não conseguindo uma etapa, ou, na verdade, se nós conseguimos, após conseguirmos uma etapa evolutiva, outra se nos apresenta como próximo passo, porque ainda no planeta Terra, mesmo diante das diversas reencarnações pelas quais nós passamos e iremos passar, somos espíritos ainda bastante imperfeitos na escala evolutiva. Então, após um problema, temos que esperar outro. Após vencermos um desafio, esperemos outro. E vamos, corajosos, intimoratos, adiante na nossa caminhada. Mas a parada no patamar, gente, conquistada, leva ao tédio, ao cansaço da vida. E muita gente boa age dessa forma. Adquire uma vitória, acha que está bom por aí, lembra que é eterno, não. Vou parar por aqui, eu continuo meu processo evolutivo na próxima reencarnação. Não pode ser assim o nosso modo de pensar. Quando vencemos uma etapa, temos que buscar força, respirar fundo, para que possamos lograr outros desafios, atingir outros objetivos. E Joana diz que aventurar-se no bom e profundo sentido da palavra é a estimulação de valores
revelações dos conteúdos íntimos, proposta de experiência nova, e que os insucessos e preocupações durante o empreendimento tornam-se inevitáveis, e são eles que dão a verdadeira dimensão do que significa lutar, competir, estar vivo, ter uma identidade a sustentar. Deste modo, o indivíduo tem o dever de enfrentar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar-se. É muito importante a aceitação. Entendermos que cada um é uma individualidade diferente. Estamos aqui com uma personalidade diferente. E vamos aceitar o que somos. Vamos olhar no espelho e aceitarmos para que possamos envidar e começar o processo de interiorização no nosso confronto com a sombra, para que possamos diluir aquela parte escura da nossa sombra e aproveitar a parte dourada, a parte clara, para o nosso crescimento enquanto seres reencarnados. Então, a aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assomam a consciência, que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. E Joana arremata falando que a sociedade é constituída por pessoas de gostos e ideias diferentes, de estruturas psicológicas diversas, que se harmonizam em favor do todo. Das aparentes divergências surge o equilíbrio possível para uma vida saudável em grupo, no qual uns aos outros se ajudam, favorecendo o progresso comunitário. Por fim, o descobrir-se que a própria identidade é única, especial, em decorrência de muitos fatores, favorece a manutenção do bem-estar íntimo, impedindo fugas atormentadoras e atormentantes, né? E também inúteis. Aceitando-se como se é, possui-se estímulo para autoaprimoramento, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Somente então, através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal, uma existência libertadora. Isso era o que eu tinha para dizer para vocês. Encerro aqui, então, essa primeira parte. Vou abrir espaço agora para vocês. Peço que aqueles que quiserem podem ligar as suas câmeras e fazerem seus adendos, seus comentários, enfim. Estão com a palavra neste momento. Boa noite, Eurípides, e a todos. Boa noite, Carla. Eu queria muito, assim, pegando o gancho da sua fala final, né, de tudo que foi dito, eu acho que uma das coisas fantásticas que tem, não só aqui, mas em toda a obra de Joana, e ela se refere a isso aqui no início, em mecanismo de evasão, já no finalzinho de evasão, quando diz assim, a experiência do triunfo é lograda através de sucessivos erros. E em todas as áreas do comportamento estão presentes a glória e o fracasso, como expressões do mesmo empreendimento. E eu penso assim que se nós entendermos dentro da sua fala e dessa aceitação, né, de que nós não temos outro caminho a não ser esse, acertar, errar, fracassar, e de permanecer dentro do caminho. Porque quando eu entendo que eu vou sim errar, porque quando ela diz assumir a sua humanidade, é entender onde nós estamos e até onde que nós temos limites. E aí eu vou aceitar que eu vou errar, mas é a minha atitude diante do meu erro e diante de tudo que nós temos e do que nos é disponibilizado para que a gente realmente cresça e tenha esse amadurecimento, né, que ela está colocando aqui, esse amadurecimento psicológico. Então, eu penso que é vital a gente aceita, ok, errei, é a minha condição, e agora, o que eu... E aí, com isso, eu vou desenvolver o meu discernimento, a minha razão, e aí é assim que a gente vai evoluindo. Então, eu penso muito nisso e eu trago isso muito para o meu dia a dia. Vou errar, eu tenho que aceitar isso. Isso é até uma forma de trabalhar a nossa humildade, né? Diante do que nós somos, na verdade. Era só para completar mesmo. Obrigada. Obrigado, Carla, pela sua participação.
Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria, Eurípides. Assim, eu tenho plena consciência de tudo isso que foi falado aí, né? A gente tem essa consciência, eu pelo menos tenho, mas não é uma coisa que evite de eu ter alguns medos, algumas fugas, né? Porque uma das fugas que eu tenho é o medo do sofrimento. Eu, assim, não sei lidar com o sofrimento, mas eu sou consciente que ele faz parte da nossa evolução e que eu, tipo assim, fugindo dessa estrada, desse caminho, eu estou me auto-sabotando. Então, eu vejo em mim um grande crescimento, apesar que a gente não pode, né, numa encarnação que você começa a ter uma consciência um pouco maior, deixar que esses pensamentos ainda assim tão negativos tomem conta da gente, mas você também não pode desaparecer com eles, simplesmente estalando os dedos. Você tem que ter consciência da realidade e ir tentando aos poucos, né, vencer esse lado da fuga, de outras coisas mais. Obrigada. Obrigado, Raimundo, pela sua participação. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eurípides, assim, é até uma colocação talvez meio boba, não sei, mas quando eu converso sobre medo com algumas pessoas, principalmente quando tem esse contexto com relação à fé, né, com relação à espiritualidade, muitas vezes é colocado, assim, eu já ouvi de algumas pessoas que colocar o medo como falta de fé. Você tem medo porque, na verdade, você não tem fé. Sua fé não é forte o suficiente. E isso é algo que me incomoda às vezes, porque eu percebo que eu tenho muitos medos, que muitas vezes eu tenho muita dificuldade para fazer algumas coisas, mas ainda assim eu insisto e vou. E aí é onde eu, na minha cabeça, entendo que está a minha fé, que apesar de ter medo, que é algo inerente ao ser humano, principalmente quando você trata de uma questão de um trauma anterior, né, que muitas vezes o medo, inclusive, ele é necessário até para nossa proteção, né? Mas eu entendo que a fé está justamente em ter medo e confiar e seguir, mesmo com medo. Aí, só que em algumas vezes, algumas pessoas que se colocam como muito religiosas me questionam dizendo que não, que o fato de eu ter muito medo é porque minha fé é fraca. Aí eu queria saber um pouco de você sobre isso. Eu acredito que as pessoas que assim pensam, né, é falta assim, até de conhecimento, né? Nós temos estudado bastante sobre o medo, sobre a raiva, enfim, sobre as fobias. E as fobias, como você falou, são necessárias, os medos são necessários para o nosso crescimento. É claro que a gente não deve cultivar o medo constantemente, porque pode gerar uma série de consequências, né? Mas eu acho que você está certa, né? Mesmo com medo, mesmo com essa emoção, né? Que atrapalha muitas vezes nossas vidas, você vai adiante, você vai à reprega, você vai atrás de seus objetivos e com confiança, né? Porque a verdadeira fé é aquela confiança de que você vai obter seu êxito, né? Que você está buscando, e a sua fé ela é ativa, né? Porque você se prepara para atingir os seus objetivos. Então, muitas vezes até falta de conhecimento, né? As pessoas se pautam naquilo que acreditam e falta algum embasamento mais profundo, até psicológico, para poder entender essa situação. Mas é isso. Mais alguém? Se vocês quiserem ligar a câmera, pode, tá, para falar. Eu gostaria só de comentar um ponto, que eu acho que a gente tem feito muito isso, né, nessa oportunidade de estudo,
da série psicológica, né? Tanto o medo, né, que foi falado, quanto a falta de fé, né, que também foi trazida, ela foi um pouco trabalhada por vocês quando vocês falaram da obra Plenitude, né? Mostrando que esses tipos de sofrimento, tanto que trazem, né, consequências físicas, morais, né? Muitas vezes essas questões levam as pessoas para os vícios, né, para o desespero, para as fugas. E a gente tem aprendido, né, com a Joana de Ângeles, que a grande oportunidade desses elementos, né, tanto o medo quanto o sofrimento, eles serem oportunidades de autodescobrimento e também da vivência evangélica. E com isso vai trazendo para a gente muito mais lucidez. E isso a gente vai favorecer muito mais o nosso progresso. Né? Acho que a gente precisa fortalecer isso em nós, entender realmente quais são as bases desse autoconhecimento, esse autodescobrimento de nós mesmas, de nós mesmos. Né? Eu fiquei pensando sobre isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Carmen. É isso mesmo. Mais alguém? Gostaria de falar alguma coisa? Se não, passa a palavra, então, para o Lelis, para que ele dê prosseguimento ao encontro da noite. Boa noite a todos. Desculpem um pouquinho de demora, mas a gente agora vai prosseguir aqui com a apresentação de alguns slides. Deixa eu ver se são esses aqui. Tela 2. Ok, compartilhar. Então, vamos lá. Começar com a nossa breve apresentação de alguns slides da segunda parte, então, do encontro de hoje, Maturidade Psicológica, abordando 3 tópicos: ter e ser, observador, observação e observado, e, por último, o devir psicológico. No texto da benfeitora Joana de Ângeles, nós vimos, todos lemos, né, e vimos lá que a psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados, e a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como ao futuro. Assim a gente começa, portanto, esse tópico ter e ser. O que é mais importante na nossa vilegiatura terrena, nessa nossa passagem pelo mundo? Temos que optar, temos que adquirir conhecimento suficiente para discernir entre ter e ser. Ambos são necessários. A questão é que nem sempre essas condições são colocadas em seus devidos lugares. Aguardar uma velhice descansada, sem problemas financeiros, impunha-se como a grande meta a conquistar. A escala de valores mantinha como patamar mais elevado a fortuna endinheirada, como se a vida se restringisse a negócios, a compra e venda de coisas, de favores, de posições. Mesmo as religiões, preconizando a renúncia ao mundo e aos bens terrenos, reverenciavam os poderosos, os ricos, enquanto se adornavam de requintes, e seus templos se transformavam em verdadeiros bazares, palácios e museus frios, nos quais a solidariedade e o amor passavam desconhecidos. A felicidade se apresentava possível desde que se pudesse comprá-la. Todos os programas traziam como impositivo prioritário o prestígio social,
decorrente da posse financeira ou do poder político. Cunhou-se o conceito irônico de que o dinheiro não dá felicidade, porém ajuda a consegui-la. Ninguém o contesta. No entanto, ele não é tudo. O dinheiro é importante, sim. Por meio do dinheiro, do capital, se realiza muita coisa, muitos benefícios à sociedade, mas ele sozinho, ele não é tudo. O imediatismo substituiu os valores legítimos da vida. E houve uma natural subestima pelos códigos éticos e morais, as conquistas intelectuais, as virtudes, por parecerem de sumenos importância. Tudo voltado, todas as atenções e esforços voltados para as conquistas financeiras. E aí se esquece esses valores. Não se escogitava, então, averiguar se as pessoas poderosas e possuidoras de coisas eram realmente felizes ou se apenas fingiam ser. Não se indagava a respeito das reais ambições dos seres e o quanto dariam para despojar-se de tudo a fim de serem outrem ou fazerem o que lhes aprazia e não o que se lhes impunham. Quanta gente rica tem obrigações que as torturam, das quais elas gostariam de se livrar. Compromissos diversos, uma agenda insuportavelmente cheia. Muitas vezes, essas pessoas têm que tomar remédios para provocar o sono. E muitos, na história das últimas décadas, por excesso desses mesmos remédios, vieram a óbito, desencarnaram. Então, observem que ter somente não é um bom negócio, fazendo aí um trocadilho. Embora os avanços da psicologia profunda, na atualidade, ainda permanecem alguns. Embora os avanços da psicologia profunda, ou seja, surgiu dos anos 60 para cá, a psicologia transpessoal, a partir, tendo sua origem lá na humanista, com vários, digamos, seguidores, discípulos de Carl Gustav Jung e outros, culminou nos anos 60 na psicologia transpessoal. Como o próprio nome sugere, a psicologia que vai além da pessoa, além da personalidade, vai à consciência. Embora os avanços dessa psicologia, na atualidade, ainda permanecem alguns bolsões de imposição para que o homem tenha, sem a preocupação com o que ele seja, a posse é uma necessidade para atender objetivos próprios, que não são únicos nem exclusivos. Os recursos amoedados, o poder político ou social, são mecanismos de progresso, de satisfação, enquanto conduzidos pelo homem, qual locomotiva a movimentar os canos que se lhe submetem. Quando se inverte a situação, o iminente desastre está à vista. Fica muito claro o que a benfeitora está nos dizendo. Quando eu tenho posses e as administro, tudo bem. Especialmente quando canalizo esses recursos para o bem comum, gerando empregos, gerando benefícios diversos. Agora, quando se inverte, eu sou possuído pelos meus bens em razão do meu egoísmo, sou apegado a tudo que tenho, uma espécie de tio Patinhas. Então, aí, como ela disse, o desastre iminente está à vista. A partir daqui, a benfeitora faz uma abordagem também sobre o prolongamento da idade infantil. Em mecanismos escapistas da personalidade, faz que a existência permaneça como um jogo
E os bens, como as pessoas, tornam-se brinquedos nas mãos dos seus possuidores. Então, há indivíduos distantes desse amadurecimento ideal psicológico que manipulam pessoas e manipulam as coisas. Nós chamamos normalmente, numa linguagem comum, de pessoas mimadas. Foram mimadas demais e que se habituaram a fazer uso e descartar pessoas, inclusive. Os homens, entretanto, não são marionetes de fácil manipulação. Cada indivíduo tem as suas próprias aspirações e metas, não podendo ser movido pelo prazer insano ou com bons propósitos que sejam por outras pessoas. Ninguém vai se sujeitar. Daí nascem os conflitos, as dissensões, porque ninguém é tão manipulável assim para satisfazer os caprichos daquele que não amadureceu psicologicamente. Esses atavismos infantis, não absorvidos pela idade adulta, ou seja, o indivíduo cronologicamente, biologicamente, alcançou a idade adulta. Contudo, os atavismos infantis permanecem. Aquilo que ele cultivou ou que foi cultivado durante a infância permanece. Geralmente nós chamamos de princesas e príncipes e tratamos como tais, ou foram tratados como tais, e aí a decorrência é isso que acabamos de comentar momentos atrás, impedindo o amadurecimento psicológico encarregado do discernimento, são igualmente responsáveis pela insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas e a cuidar do ego, em detrimento da sua identidade integral. Sem que se dê conta, desumaniza-se e passa à categoria de semideus, desvelando os caprichos infantis e irresponsáveis que se impõem, satisfazendo as frustrações. O amadurecimento psicológico equipa o homem de resistências contra os fatores negativos da existência, as ciladas do relacionamento social, as dificuldades do cotidiano. A vida são todas as ocorrências agradáveis ou não, que trabalham pelo progresso, em cuja correnteza todos navegam na busca do porto da realização. Quem não quer autorrealização? Todos buscamos, mesmo que inconscientemente, a autorrealização. Importante, desse modo, é manter-se o equilíbrio entre o ser e exteriorizar o que se é, sem conflito comportamental, eliminando os estados de tensão resultantes da insatisfação ou do comodismo, assim realizando-se interior e exteriormente. Isto é, o indivíduo cresce, amadurece como individualidade, como espírito imortal encarnado, e também consegue realizar no campo exterior, adquire bens, patrimônio, suas finanças vão bem. Contudo, ele concilia as duas coisas porque cada uma está no seu devido lugar. Bem, aqui agora nós vamos dar um salto para o tópico observador, observação e observado. Anteriormente, ou seja, tempos atrás, pareciam existir três posturas na situação de um observador, que eram as três posturas: a pessoa, o objeto e o ato. O que está acontecendo? Quem está observando? E o que é observado? Separados, a pessoa se abstraía do todo para observar o objeto
Ou melhor, separados, a pessoa se abstraía do todo para observar. Ou seja, é como se eu me afastasse da comunidade, da sociedade, da humanidade e me colocasse como um ser isolado. O objeto se apresentava à distância. Ou seja, eu estou aqui, a ocorrência, o objeto está ali, sob observação. E a atitude afastava o observador. Então, nós temos aqui nessa figura um olho. Lá no centro, nós temos o planeta, no qual estamos encarnados. Aqui a benfeitora diz, o olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. Isso dá um nó, eu sei, a gente fica... até hoje eu não consegui desfazer o nó, mas eu chego lá. O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. A criatura já não se isola da harmonia geral ou do coletivo, a fim de observar, sem que, por sua vez, não seja observada. Vamos lá. Na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade a benefício do conjunto. Não há como transferir-se para outrem a tarefa que lhe diz respeito. Todos nós temos uma responsabilidade no conjunto. Eu posso até citar um exemplo. Quando nós estamos pensando e criticando as ocorrências do dia a dia, seja no campo político, social, familiar, onde for, nós estamos com isso gerando ondas, emitindo ondas, pensamento, e o pensamento, como é dito lá, inclusive na série André Luiz, forma pensamento, tem materialidade. Então, pode haver aí uma carga negativa ou positiva, e vai atingir um determinado alvo. E também estaremos interagindo com essa mesma carga pelas leis naturais, nesse caso específico, a lei de causa e efeito. Conforme pensamos, recebemos de volta a mesma carga energética. É uma troca, uma permuta permanente. Sabemos que a mente é transceptora, tanto emite quanto recebe ondas, pensamentos. Então, assim, estamos todos interligados por várias razões. Esta é apenas uma delas. Todos somos um, é uma frase bastante conhecida e usada como título e nome de algumas instituições. E porque realmente somos todos um, estamos todos interligados em a natureza. Compomos um conjunto, uma unidade. Seguindo aqui. Tá. Bom, então, a benfeitora continua dizendo, nesse tópico, que, mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando, observado e em sintonia, diante do conjunto que também o envolve no ato de observar. Somos observados o tempo todo. Ao mesmo tempo, observamos. Então, ali na figura, a gente tenta descrever, de certo modo, o que a benfeitora está dizendo. Estamos no mundo, nós somos parte da humanidade, assim como a onda ou a gota é parte do oceano, sem ter que se separar dele, nós, como indivíduos, estamos integrando um conjunto chamado humanidade. Humanidade encarnada e também humanidade
desencarnada, por sermos seres multidimensionais. Nós vivemos simultaneamente duas dimensões. A dimensão física, que nada mais é que energia condensada ou luz coagulada. A matéria propriamente dita não existe. Nós estamos em uma dimensão onde chamamos de palpável, material, mas não passa de energia, como é energia também na dimensão espiritual, só que em vibrações diferentes. Então, fazemos parte, sim, de uma grande unidade, de uma dimensão inimaginável. Então, interagimos o tempo todo uns com os outros energeticamente, não só quando nos tocamos ou dirigimos as palavras uns aos outros, de forma inconsciente a maior parte do tempo. E aí é quando a benfeitora vem e nos diz: mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, para manter a harmonia. E aí a gente lembra de um exemplo conhecido de todos nós aqui, que a gente vai citar aqui, por estar bem próximo mesmo. É quando o colega Wilson nos convida para fazer aquela prece, aquela oração em conjunto pela paz mundial. É um momento em que nós estamos, de forma consciente, contribuindo para a harmonia da unidade. Essa unidade que chamamos de humanidade. É um exemplo para nos ajudar a fixar, porque realmente esse pensamento de Joana de Ângeles requer bastante reflexão, aprofundamento e uma vontade firme, né, para entendê-lo. Todos somos escravos da mente. Isso aqui a gente buscou em outra obra porque lembramos, tem tudo a ver com o que estamos abordando nesse tópico. A benfeitora nos diz: todos somos escravos da mente. O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Aquele cuja mente não dispõe de tirocínio e lucidez não se dá conta da realidade, que para ele tem outros conteúdos e significados. Observe. Ali no capítulo 29, intitulado O Silêncio Interior, é onde a benfeitora de novo toca nesse assunto, aborda essa temática da maturidade psicológica, da percepção, como ela diz aqui, aquele cuja mente não dispõe de tirocínio e lucidez não se dá conta da realidade, que para ele tem outros conteúdos e significados. Então, o indivíduo pode até estar vendo o mundo de forma muito distorcida, em razão da sua falta de lucidez. Por largo tempo, houve uma preocupação na área da psicologia. Agora o devir, desculpe, tem que anunciar aqui, né? A gente termina por aqui as abordagens, os tópicos de observador, observação e observado. Bem, gente, continuando agora com o tópico o devir psicológico. Por largo tempo, houve uma preocupação na área psicológica para encontrar-se as raízes dos problemas do homem, o seu passado próximo, vida pré-natal, infância e juventude, a fim de os equacionar. Então, a gente lembra aí a psicologia, a ciência do comportamento organicista, já que o indivíduo é criado na visão científica organicista a partir da concepção fetal, então não tem passado antes da gestação. O indivíduo passou a ter problemas e interferências no campo emocional, psicológico, a partir da gestação. É isso que ela está dizendo aqui nesse slide, né? Nesse trecho. Então, nós
temos hoje a visão da psicologia profunda. Deixa eu só encontrar aqui, eu acabei mexendo no texto aqui, e ele se escondeu atrás dos slides. Então, tá. Então, meus amigos, continuando aqui, a grande e contínua busca produzia, não raro, um desesperado anseio para a compreensão dos fenômenos castradores e restritivos da existência. No começo, no início dela mesma, da existência do indivíduo. Interpretações apressadas comumente tentavam liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando as responsabilidades da sua gênese, dos problemas, né, dos transtornos, aos pais desequipados, uns superprotetores, outros agressivos, que na sua ignorância afetiva desencadeavam os complexos variados e tormentosos. Tratavam-se de uma forma simplista de desviar o problema de uma para outra área, sem a real superação ou equação do mesmo. Então, o indivíduo não tinha o seu conflito resolvido. O conflito, ele simplesmente transitava de uma área para outra e não encontrava solução. E isso ainda acontece, em razão das limitações que ainda se mantêm em determinadas vertentes da ciência do comportamento, que não admite a multiplicidade das existências. Os pacientes esclarecidos indevidamente adquiriam ressentimentos contra os responsáveis aparentes pelas suas aflições, transferindo-se de postura patológica. Em reação, na busca do que passavam a considerar como liberdade, independência daqueles agentes castradores, inibidores, faziam-se bulhentos, assumindo atitudes desafiadoras na suposição de que esta seria uma forma de afirmação da personalidade, de autorrealização. E o ressentimento inicial contra os pais, os familiares e educadores crescia, transferindo-se automaticamente para a sociedade como um todo. E aí a gente percebe que muitos se revoltam. É por isso que tanto eu quanto Eurípides e todos os que estudam a série psicológica, quando a gente vai falar daqueles problemas da educação, pais castradores ou superprotetores, a gente sempre tem o cuidado de alertar, olha, cuidado. Isso ocorre? Sim. Isso acontece, sim. Mas é preciso recordar que cada um tem a família que precisa, que necessita para a sua evolução. E somos espíritos afins, unidos pelas nossas afinidades e necessidades. E vamos, assim, unidos pelas leis naturais para nos auxiliarmos uns aos outros. E também por questões de comprometimento estabelecidos em existências passadas, onde nos prejudicamos uns aos outros. Então, não há culpa, há, sim, responsabilidade. Mas de quem é a responsabilidade maior? Seria do filho que se considera vítima ou do pai que ele considera castrador ou negligente? Então, é complicado, é preciso fazer uma terapia profunda e um processo de aceitação, de identificação do problema e aceitação, para depois continuar se identificando. Processo de autoconhecimento. Vamos dar um saltinho aqui, para que a gente não atrase muito. Aqui. A moderna visão psicológica, embora respeitando as injunções do passado atual, ou seja, o passado dessa existência, busca desenvolver as possibilidades latentes do homem, o seu vir a ser, o seu futuro, centralizando a sua interpretação nos seus recursos inexplorados. Há nele todo um universo a conquistar
e ampliar, liberando as inibições e conflitos diante dos novos desafios que acenam com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. Então, quando é apontado para nós, para o indivíduo, as infinitas possibilidades de desenvolvimento, de realização, isso acaba sobrepondo-se aos conflitos gerados nas experiências anteriores. Já é uma espécie de terapia, quando se descobre que nós somos didaticamente comparados a uma bolota, que é uma semente de um carvalho. Ali, naquela semente, naquela pequena bolota, está toda uma codificação que acarreta, que resultará naquela imensa árvore robusta, gigantesca. Assim é o espírito. Nós temos registrados, íncitos na intimidade de nós mesmos, o código, onde lá estão contidas todas as virtudes, todas as habilidades, as infinitas possibilidades, como costuma dizer a nossa benfeitora Joana de Ângeles, a serem descobertas e desenvolvidas. De etapa em etapa, ele avança, conquistando as terras novas da vida e da experiência que se sobrepõem aos alicerces fragmentados da infância, substituindo-os vagarosamente. O devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarrega de clarear, sem ilhas de sombra doentia da personalidade. Extraordinariamente, em alguns casos de psicoses e neuroses, de dificuldades no interrelacionamento pessoal, de inibições sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, a fim de encontrar-se a matriz kármica e explicar-lhe a terapia e aplicar-lhe a terapia especializada capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige os recursos técnicos e as pessoas especializadas para o tentame, evitando-se apressadas conclusões falsas e o mergulho em climas obsessivos que impõem mais cuidadosa análise e tratamento adequado. Então, nós costumamos tirar conclusões muito apressadas quando o caso requer um tratamento especializado, uma terapia adequada, e todos nós, se bem soubéssemos, faríamos terapia, né? Teríamos todos um psicoterapeuta. Isso ajuda. Até os psicoterapeutas têm o dever de fazer psicoterapia. Isso é ensinado desde a faculdade. É indispensável, assim, que tome consciência de si. Vamos lá, deixa eu passar aqui o último slide. É indispensável, assim, que tome consciência de si. O que lhe impede, o que lhe independe da inteligência, da atividade de natureza mental. Esses momentos, gente, de consciência que devemos buscar impõem exercício, até que sejam aceitos como natural manifestação do comportamento, ou seja, é um hábito a ser estabelecido através do esforço e da vontade. Para tanto, devem ser considerados os diversos critérios de duração, de frequência e de largueza, como de discernimento. A meditação é um hábito que, se bem soubéssemos, nós já teríamos desenvolvido. Estaria, não é, nos nossos hábitos diários. A Joana de Ângeles traz aqui uma lembrança dos primeiros estudos que a gente fez sobre meditação, provocados por ela própria. Ela diz o seguinte: destaca-se aí
a necessidade do equilíbrio que, segundo Pedro Ouspensky, é como aprender a nadar. A dificuldade inicial cede, então, lugar à realização plena. Os primeiros tentames, né, da meditação realmente são difíceis. A gente demora a acostumar e a estabelecer a rotina, a disciplina. Quando ele diz, ele afirma, e Joana de Ângeles cita aqui o seu pensamento, é como aprender a nadar. A dificuldade inicial vai cedendo devagarinho lugar à realização plena. O homem amargurado que se faz vítima de conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. A estrutura psicológica social, soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce uma função compressiva no comportamento do homem, que se deve libertar mediante o amadurecimento pessoal, que elimina o medo, a ira, a ambição, característicos das heranças atávicas, e se programa dentro das próprias possibilidades inexploradas. Finalizando, ela diz que a consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Então, minha gente, aqui nós terminamos a apresentação e vamos para a parte de vocês, que vocês falam. O Zé Wilson fez uma observação. Lei. Em um mundo cada vez mais de constantes mudanças e cobranças, metas sobre metas, em que a liberdade cotidiana apregoada, liberdade de direitos sem vinculação com obrigações, ou seja, todos querem ter liberdade, mas, ao mesmo tempo, não querem ter obrigações. É um sinal de uma anômia social desses tempos? É uma pergunta. É uma anômia social desses tempos? A gente responde oportunamente. E a Marina também encontrou um pouco de dificuldade em entender essa parte do observador, observado. Não, essa parte realmente ela é bastante complicada, porque eu vou mandar o link para a turma de uma explanação muito bem feita do Cláudio Sinotti, onde ele mesmo aborda essa dificuldade de entendimento. Eu, evidentemente, não compreendi com a devida profundidade ainda. É aquele tipo de coisa que, às vezes, acontece com todos nós. A gente compreende de certo modo, ainda que sentindo a falta de algo, de um vazio, sei lá, de um lapso ou de um hiato dentro daquele entendimento, a gente já consegue compreender de certo modo, mas não consegue transmitir. Mas essa questão de observador, observação e observado, meu Deus, isso vem da física quântica, gente. A benfeitora escreveu esse livro em 1990 e fez essa abordagem em 1990. E, nessa época, a física quântica ela estava começando essa expansão que tem hoje. Então, quem leu esse livro de Joana de Ângeles, assim que ele foi lançado, ficou com o nó. Acredito que uma minoria conseguiu destrinchar ou compreender essa abordagem dessa tríade aí. E eu devo confessar, eu tenho ainda uma grande dificuldade, mas tenho uma vontade muito firme, muito forte de continuar. E assim que eu alcançar esse entendimento,
sem nenhuma, evitando a arrogância que é própria do ser humano. Eu quero chegar lá, não sei quando, e aí a gente vai conversar mais sobre isso. Mas, por enquanto, é aquela coisa superficial que nós falamos. Eu estou observando o conjunto no qual eu estou inserido, mas, ao mesmo tempo, eu estou sendo observado. E essa observação nem sempre é consciente, porque é uma permuta energética. E alguns vídeos da física quântica demonstram que a nossa observação transforma a realidade. Até isso ela aborda nessa questão. Por exemplo, alguns métodos terapêuticos, como imaginação ativa. A imaginação ativa é um método terapêutico que transforma conflitos, que resolve conflitos, porque o indivíduo volta num determinado passado traumático e ele dá uma nova roupagem, através da imaginação, para aquela ocorrência. Vamos dizer assim, de uma forma bem simples para compreender, aquele final trágico acaba ganhando um final feliz na imaginação e, assim, diluindo o trauma, eliminando, assim, por consequência, o conflito que perturbava o indivíduo, causando-lhe transtornos de comportamento. Então, isso é um exemplo que vem demonstrar que a nossa observação é capaz de, através de meios ainda bem desconhecidos, transformar a realidade. Joana de Ângeles não se cansa de falar isso em várias obras, que através da vontade, do desejo, nós conseguimos interferir na realidade e mudar o nosso destino. Então, é disso que ela está falando, quando ela, mais uma vez, aborda essa questão de observador, observação e observado. A teoria, o experimento da dupla fenda, que está aí na internet, depois vocês procuram lá, demonstra como é que o observador transforma o movimento das partículas e das ondas. Isso é física quântica. Então, não vou ousar falar além disso, porque eu não sou físico, é um assunto muito complexo. Eu olhei lá os vídeos, li alguma coisa, e é muito superficial. Entendi um pouquinho. Eu sei, deu para compreender que, através da vontade, da observação, a gente transforma, sim, as coisas, transforma a realidade. Lelis, Oi. Eu gostaria de comentar um pouquinho. Percebo que isso, né, tudo que você está falando, traz para a gente aquele conhecimento que a gente tem, né, das frequências, do acesso às várias frequências, que esse conhecimento, né, a literatura espírita já traz isso há muito tempo, né, esse sentido das várias faixas vibracionais, né, e a gente entender como a gente está inserido em todo esse processo e a gente se torna, às vezes, até refém dessas interferências, né? São as frequências dos seres, dos vários seres que estão no processo da evolução e que interfere também na nossa vida, né? No nosso processo. E um outro ponto que eu acho que é importante também, a gente está destacando nesse sentido do observador, do observado, que eu acho que é uma coisa que às vezes nos incomoda muito, porque a gente tem, ao longo das nossas existências, desenvolvido muito o hábito do julgamento. E eu acho que essa proposta da gente, tudo que vê, a gente emite um juízo de valor, né, dizendo se é bom, se é ruim. Eu acho que isso prejudica muito a nossa possibilidade de compreender a realidade, porque a gente enquadra tudo, né, nesse processo. Eu acredito que esse julgamento que a gente faz em todas afasta a gente dessa compreensão pela observação real daquilo que está ocorrendo. Eu acho que esses dois pontos são tão fundamentais da gente observar
começar a ver, está julgando tanto, sem estar emitindo tanto esses juízos de valores, que muitas vezes esses valores que a gente estabelece, eles estão equivocados, não é verdade? É verdade. E também, só para finalizar, nós não estamos, como vocês vão ouvir no link que nós acabamos de enviar, parece que a Marina enviou o que eu comentei, né, do experimento da dupla fenda, ela enviou aí, obrigado, Marina. E eu, logo em seguida, enviei também a explanação, que dura pouco mais de 20 minutos, do Cláudio Sinotti, que é um estudioso da série psicológica. Então, ele explica melhor, muito melhor, essa questão do observador, observação e observado. E é bom, eu mesmo vou dar mais uma olhada, mais uma aprofundada e recomendo que façam o mesmo, para que a gente não fique, né, pairando sobre essa floresta, vendo só a copa das árvores. É bom ir lá embaixo e explorar essa floresta, né? Poderiam colocar no grupo, porque aqui, muitas vezes, a gente depois não consegue acessar. Né? Está no grupo. Está no grupo. Está no grupo. Obrigada. Eu estou falando do grupo mesmo, Carmen. Ah, tá. Obrigada, desculpa. Tá, de nada. Lelis, Ok. aquele momento que o Sócrates encosta a mão lá no Den e ele começa a ver coisas que não existiam, tem alguma coisa a ver com esse observador, observação e observado? Você se lembra? Do foco? Sócrates? Do foco? Não me lembro, Eurípides. Daquele filme do foco que você passou? Depois que ele joga ele da ponte e ele vai para um lugar lá. Ah, né? tá. Você está falando do poder além da vida. Sei. Ou seja, eu não estou conseguindo associar. Ao mesmo tempo que ele era observador, né? Ele era observado e estava inserido numa observação. Ah, você está falando daquele momento no parque. Isso, que ele faz uma indução magnética ali. Isso, do foco. O menino a observar com mais atenção as ocorrências. Isso. É isso mesmo. Tudo a ver. Tudo a ver. É isso mesmo. É um exemplo bem próprio, assim, mas é bastante sutil, né? Quem não tiver, por exemplo, lido o texto e buscado entender, não vai associar. Não vai perceber isso, né? Não vai perceber e entender. Talvez não perceba, verdade. Então, meus amigos... Oba, a Carla? Eu só queria fazer uma observação, quando eu li isso aqui também, eu me peguei, e é muito interessante ler no capítulo que antecede, o capítulo 5, o homem moderno. E ele tem aqui já, nesse item do homem moderno, ele faz uma observação, dessa questão do observar. Ele diz assim: sua meta é poder sair da agitação na qual se desgoverna para observar-se à distância, evitando sofrimento macerador. E aí, mais à frente, ele vai fazer uma relação que eu acho que, quando ele chega nesse item do capítulo 6, do observador, ele está se referindo ao que foi falado aqui anteriormente, que é nessa questão de você enxergar a realidade, de se perceber, né, o observar da realidade, que ela é uma construção que está inserida dentro do que o Lelis falou, dessa questão da física quântica, né? Do que você realmente enxerga, dos seus atavismos. Não sei, eu acho que tá tudo misturado e por isso que se torna tão complexo, mas eu acho legal dar uma lida ali, que eu fiz isso, e eu acho que dá uma aclarada um pouco, mas está dentro desse sentido que eu também percebi do que vocês foram falando, só para completar. E só antecipando, aí a Carla me fez lembrar com o comentário dela, né, que a benfeitora, eu não sei se eu já comentei, mas a benfeitora dá a entender que nós não podemos nos isolar do todo e tirar a nossa responsabilidade das ocorrências que estamos observando. Nós temos a nossa cota de responsabilidade em tudo, porque nós somos uma unidade. É como a gota é uma unidade no oceano, como a onda é uma unidade no oceano, embora a onda não seja o oceano, nem a gota seja o oceano, todos estão ali na mesma unidade e cada um tem a sua cota de participação em tudo. Então, quando a gente critica, foi aí que você me fez lembrar, né? E a Carmen também,
quando a gente critica e fica na maledicência, apontando, acusando, a gente devia lembrar, né, que nós temos essa nossa cota, o observador observado, essa cota de responsabilidade intransferível. É por isso que eu disse a vocês, eu entendi até certo ponto, mas não deu para organizar como eu gostaria, infelizmente, faltou tempo. E talvez tivesse até me ocorrido, Eurípides, a cena, né, lá, mas talvez não. Enfim, é uma forma de ela nos deixar conscientes de que nós estamos envolvidos em tudo. Nós somos a humanidade. Nós somos parte da humanidade. Eu sou a gotinha nesse oceano, você também é uma gotinha nesse oceano. Então, nós estamos interagindo o tempo todo, energeticamente, com os nossos sentimentos, emoções, pensamentos. Estamos contribuindo para que tudo o que acontece, aconteça. Temos parte nisso. Excelente. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Nesse momento, então, concitamos a todos a elevar o pensamento até o mais alto. Inicialmente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, mais uma vez, aprendendo um pouquinho mais para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, que possamos, durante a semana, ter um transcurso tranquilo, com harmonia, com bastante paz e saúde, que esse final de semana também seja assim, que nesse momento todos nós possamos receber do plano espiritual maior, dos mensageiros de luz, fluidos balsâmicos, que esses lenimentos penetrem as nossas células físicas e espirituais, levando até os nossos aparelhos e sistemas harmonia, reharmonia, equilíbrio, saúde, para que possamos galgar um degrau a mais na nossa caminhada evolutiva. Assim, então, com esse pensamento, é que vamos, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, nosso mestre, mas, e sobretudo, de Deus, nosso Pai, encerrar a nossa reunião de estudos da noite de hoje, rendendo graças a Deus. E que assim seja.